Por quê? Porque as empresas elas se voltam para o consumidor. Esse é o destino final delas. Se o consumidor ele adquire uma postura de rechaçar determinados produtos, que são produtos que implicam na exploração do meio ambiente, na exploração do trabalho humano, no sentido do trabalho escravo, então esse consumidor ele tem uma postura ativa e ele é capaz, na verdade, de ter uma atitude transformadora, ainda que numa pequena escala. Então isso talvez puxe um pouco o lado da mudança de atitude. E consumo consciente nada mais é do que isso. É a pessoa passar a refletir um pouco mais nessa ideia do agir local e pensar global, que a Eco 92 preconizou. Então a gente precisa realmente estar antenado nisso. Essa mudança de atitude é um cuidado eterno. Você às vezes tem necessidades assim que não são necessidades reais, né? Então para que eu vou ter dois negócios se eu preciso de ter um apenas, né? Então é aquela coisa, a gente acaba criando uma demanda excessiva nos meios de produção, que aí obviamente vão reagir produzindo mais coisas, utilizando mais matéria-prima, usando mais insumos e poluindo mais, né? Então acho que tem um limite para o nosso consumo. O problema é que a lógica desse sistema é a lógica de transformar os valores de uso em valores de troca, ou seja, de transformar as reais necessidades dos seres humanos em necessidades do mercado. Mas o fato de eu precisar de uma camisa não significa dizer que essa camisa tem que ser uma camisa de grife. Ou o fato de eu precisar de um alimento não significa dizer que esse alimento seja um McDonald's ou seja um alimento transgênico. Então acho que tem um limite para o nosso consumo. De repente a gente tem que fazer um esforço, se policiar e dizer, olha, eu não vou consumir tanto, ou eu não preciso realmente desse produto, né? Eu posso reutilizar, reaproveitar o que eu tenho, né? Hoje em dia, né, com essa sociedade do consumo, a produção do lixo ela aumenta velozmente, né, sobretudo numa sociedade do descartável. Tem 3 R's na educação ambiental, muito conhecidos. O primeiro R é o do reduzir o consumo, pensar mais no consumo consciente. Então, quando eu vou às compras, eu procuro trazer menos sacolas plásticas do supermercado, passo a voltar a usar aquelas tecnologias mais tradicionais, como o carrinho de compras na feira, para eu trazer menos sacos plásticos. Se eu for ao supermercado, eu trago caixas de papelão, eu posso usar uma sacola de pano também. Então esse é o R de reduzir. Em seguida vem o R de reutilizar. Então eu trouxe algumas embalagens que eram de vidro. Então ao invés de eu jogar fora essa embalagem de vidro, eu passo a reutilizar em casa. E por último vem a reciclagem. E por conta da reciclagem está muito em moda hoje, as pessoas perderam um pouco a ideia de que a reciclagem normalmente é uma indústria que recicla algum produto e ela exige gasto de energia, muitas vezes ela produz um resíduo, ela consome água, polui também. É claro que tem a geração de renda que faz parte também. Eu acho que aí entra a questão da reciclagem, né? Eu acho que a reciclagem entra como um componente aí não só de proteção ambiental, de dar um fôlego, uma tranquilidade a mais para o meio ambiente que está tão castigado, mas também entra como um instrumento importante dentro da produção, né? Tem valor o que é reciclado, né? Você vê hoje em dia no Brasil quanta gente é captador de latinha, né? Que é uma coisa que você não dá valor, mas que é uma fonte de renda para essas pessoas, né? Enfim, são pequenas atitudes, são pequenas observações diárias que fazem com que nós possamos exercer esse consumo consciente por meio de escolhas também conscientes, né? Sabendo que às vezes são pequenos gestos, mas que no decorrer de uma vida toda, que eles podem ter um impacto expressivo. Eu vou às compras, então eu estou sempre preocupado se aquele produto usou agrotóxico, então eu procuro usar uma hortaliça orgânica. De novo, martelando a mesma questão da educação, né? Então, assim, a partir do momento que você consegue educar o consumidor da importância que tem aquele produto ou serviço que ele está adquirindo, ele não só vai dar mais valor para o produto e para o serviço, como ele também vai passar isso adiante. Então, se você tem um consumidor educado, consciente, ele vai passar isso para a sua família,
né? E essa família, seus filhos vão passar para as futuras gerações. Então, é um efeito multiplicador, né? Eu, na minha trajetória como educadora ambiental, eu acredito muito que as pessoas, elas são terreno fértil para soluções. Eu acredito muito que essas questões ambientais, elas fazem parte da gente. A gente cansa de falar que o meio ambiente está no meio da gente. Então, o ser humano tem total responsabilidade e precisa passar a tomar mais atitude. Ao você identificar uma crise, você só tem duas saídas. Ou você aposta na barbárie, na destruição, ou você começa a trabalhar para reverter.